A Fundação Nobel publicou um vídeo com seu laureado, Laszlo Krasznahorkai, em que ele fala sobre a sua formação como leitor e escritor. Eu trouxe o vídeo aqui para a gente assistir junto e depois comentar a respeito. Franz Kafka. Without Kafka, I will be never a writer. And the reason was that I have a brother 6 years older than me. I was a little child. He was a big boy. And he read, and his friend, a circle of friends, read a lot literature. And I wanted to understand what they talk about about the books, about, for example, Kafka, Dostoevsky, the Russian literature, the American literature, European literature, and I want to get closer to this circle, to be among these big boys. And one night, I chose a book that was, unfortunately or fortunately, The Castle by Franz Kafka. I could be maybe 12 or 11 years old, and I read the whole book from the beginning of this, and I couldn't understand what about this, what is here the story, and what is this castle, why not to go up? Or that was absolute a secret for me. Of course I could in the circle something to say, and I got closer to this circle, but I never could understand this castle. And the Castle by Kafka remained for me until today the most beautiful secret in the literature for me. That's why I told you that without this castle, I never been a writer. Como vocês podem ver, eu gostaria de destacar aqui dois aspectos desse vídeo. Primeiro, ele fala que era uma criança ali entre 11 e 12 anos e que tinha um irmão mais velho, 6 anos, que gostava muito de conversar sobre livros, que lia muitos livros e tinha um círculo de amizade. E ele queria entrar nesse círculo, ele queria entrar na patotinha dos garotos grandes, né? No caso, ele queria sentar à mesa dos maiorais. E então ele achou que uma forma de conseguir isso seria lendo os livros que eles liam. Então esse é o primeiro aspecto que eu queria trazer, que é justamente a importância de dar o exemplo da leitura para a formação de leitores, né? A gente vê muito hoje as pessoas criticando quem lê em público, por exemplo, dizendo que quem lê em público está performando. E aí eu queria trazer justamente essa reflexão de quão importante é performar leitura para a formação de leitores. Vejam como o Laszlo, criança, se incentivou a ler justamente porque o seu irmão mais velho lia e ele admirava essa pessoa. Ele até no vídeo mostra, né, ele olhando para cima, como se ele quisesse alcançar a altura, não apenas física, como intelectual do seu irmão mais velho. Então, se você não fica presa à mediocridade, você deve ter alguém que te admira, seja um colega de trabalho, um filho, um sobrinho, ou um vizinho. Então, essas pessoas que te admiram, elas vão querer seguir o teu exemplo, elas vão querer chegar ao teu nível, ou seja, elas vão querer se enturmar contigo de acordo com algo que você tem em comum com elas. Então, se essas pessoas te veem com um livro em mãos, elas te veem lendo, elas te veem falando sobre a literatura, falando sobre livros de forma empolgada, elas tendem a também se empolgar e a buscar esse local à sua mesa. Então, eu queria trazer a reflexão, a primeira, que é a importância de performar leitura para a formação de leitores. O exemplo é a forma mais eficaz de propagar um comportamento. E o segundo aspecto é que, ao tentar entrar nesse mundo dos grandes,
Ele pegou um dos livros do irmão dele e o livro era justamente O Castelo de Kafka. Esse livrinho aqui. E aí entra um aspecto que eu acho importantíssimo também na formação de leitores, que é o mistério. Ele diz que leu do início ao fim o Castelo, conversou com eles a respeito, mas nunca entendeu. Ele nunca conseguiu descobrir o que era o Castelo, o que o Kafka estava querendo dizer com esse livro, e até hoje é o maior mistério literário para ele. E aí eu queria trazer essa reflexão porque eu vejo muita gente, né, quando alguém me pergunta como é que eu faço para começar a ler, para ter o hábito da leitura? O pessoal, não, começa com coisas mais fáceis, com textos mais fáceis. E, sinceramente, eu não vejo sentido nisso, porque, ao exemplo do Lázaro Krasznahorkai, eu também comecei justamente buscando o mistério. Então, aqueles livros que eram mais desafiadores foram os que me cativaram e que me tornaram num leitor. Por exemplo, quando eu visitava a biblioteca da escola, tinha um livro que o nome era O Mártir do Gólgota. Eu não sabia nem o que era mártir, nem o que era Gólgota. E por isso mesmo que eu peguei esse livro. Então eu descobri que era um livro relatando a história de Jesus, né? O mártir, que no caso seria Jesus, e Gólgota era o local da caveira em aramaico. E outro livro também que me marcou muito, que me chamou muita atenção, foi O Grande Sertão Veredas. Tanto pelo título, Grande Sertão Veredas, que eu também não entendi muito bem o que se tratava, como quando eu vi na última capa, o texto é o diabo no meio do redemoinho. E aí aquilo ficou me instigando. E aí eu acabei pegando o livro para ler e me encantou. Isso eu tinha 15 anos. E até hoje é um dos livros que mais me encantam, né? Assim como outros livros do Guimarães Rosa, que também trazem esse mistério, inclusive no nome, né? Como Sagarana. O que diabos é Sagarana? Isso é cativante para mim. Então, são dois aspectos que eu gostaria de trazer, que a gente vê muita gente reclamando a respeito. Primeiro, a performance de leitura, tentar esconder que você é um leitor. Eu acho isso bem estranho. Você criar o sentimento de vergonha por você ler, e vindo de pessoas do mundo literário. Eu acho isso bem estranho. E a outra coisa também é achar que a leitura tem que ser algo fácil, algo rápido, prático. Se você quiser algo rápido, prático, bem explicado, você tem que assistir às séries atuais da Netflix, né? Que é tudo bem mastigadinho para poder te dar tudo explicado, né? Você não ter que pensar. E a literatura é justamente o contrário disso. A literatura é uma atividade que não é passiva. Ela pode parecer passiva, mas não é. É uma atividade extremamente ativa. Ela exige do seu cérebro, ela exige que você tente desvendar o segredo do livro. Você tem que estar aberto para o mistério e saber que você nunca vai interpretar o livro 100%. Um livro que te dá todo o significado dele na primeira leitura não é um livro de literatura, deve ser um panfleto ou algum livro científico. Mas literatura não, literatura é como uma cebola. Cada leitura você vai tirar uma casca da cebola, vai tirar uma camada da cebola, mas não vai chegar até a última camada, a não ser que você leia centenas de vezes o mesmo livro, porque ele sempre vai trazer um significado diferente. É isso que a arte traz. E acho que foi isso que tornou o Lázaro Krasznahorkai o Nobel de Literatura. O fato dele estar buscando também na obra dele esse mistério que ele não conseguiu ainda aprender do livro que o inspirou, O Castelo, do nosso grande Kafka. E é claro que não existe um único modo de formar leitores ou escritores, não existe uma verdade absoluta em relação a isso, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vocês acham que um leitor vai se tornar um leitor mais profícuo se ele começar com leituras mais simples, ou ele já pode entrar de cabeça nas obras mais cerebrais, aquelas que vão exigir mais dele? Deixem aí as suas opiniões e a gente se vê no próximo Quixotada. Valeu!